Olá, ouvintes da Hora Americana. Meu nome é Alessandra, eu sou professora de História da América da UERJ e eu venho aqui apresentar para vocês hoje um assunto que eu considero muito importante e ao mesmo tempo muito interessante relativo ao último episódio do podcast. E esse assunto diz respeito aos Malones. Mas antes de falar propriamente assim, sobre os Malones, eu acho que é essencial recuperar alguns aspectos da realidade indígena no sul do continente americano à época da chegada dos colonizadores. Então, nesse contexto ao qual eu faço referência, os grupos nativos que se situavam na fronteira sul do Tahuantinsuyo, no território que hoje nós identificamos como sul do Chile, eles se caracterizavam, em termos da sua distribuição espacial, pela dispersão. Então, a sua organização política ela pode ser considerada acéfala. A unidade social central na socialização indígena era o lebo. E no seio do lebo se resolviam questões relativas à paz, à guerra, também se realizavam as reuniões festivas e guerreiras, assim como cerimônias religiosas. O lebo consistia, então, portanto, no primeiro grau de diferenciação identitária desses grupos indígenas. No caso de um conflito guerreiro, que era muito comum, os lebo eles poderiam se reunir em uma unidade superior. Essa unidade superior se chamava Ailarewe e ela não possuía um caráter permanente. A guerra entre os Ailarewe ela era denominada Weishan. Já os conflitos internos a um Ailarewe, que objetivavam normalmente a vingança entre particulares, eram chamados de Tautulum. Então, a gente pode perceber, até aqui, que a guerra ela vai ser um fenômeno central na produção e na reprodução do lebo. E ela acaba tendo uma influência muito forte, tanto na dinâmica política interna, por exemplo, a produção de líderes, quanto na elaboração das identidades próprias e também da alteridade, ou seja, daqueles que eram externos ao lebo, Como a máquina guerreira indígena ela vai ter um papel essencial na transformação e na reconfiguração social e étnica, o contato com a empresa da colonização, que se deu muitas vezes através da guerra, ele vai significar importantes mudanças para esses grupos indígenas no sul do Chile. Uma dessas mudanças vai ser a emergência de uma identidade étnica nova, que nós conhecemos bastante hoje em dia em virtude do processo político que vem ocorrendo no Chile, Essa identidade étnica são os Mapuche, e ela tende a se cristalizar na segunda metade do século XVIII, como fruto de processos de etnogênese e de etnificação. Em termos das mudanças econômicas que ocorrem a partir do contato com a colonização, eu destaco aqui a importância adquirida pela criação do gado e também pelo controle das passagens fronteiriças, visando justamente a comercialização do gado entre ambos os lados da Cordilheira dos Andes. Então, a gente vai observar, a partir daí, a expansão dos Mapuche para o leste da Cordilheira dos Andes. E esse processo vai receber o nome de Araucanização de las Pampas e vai implicar a internacionalização da economia indígena e também a criação de assentamentos Mapuche nos Pampas da atual Argentina. Por isso, nós podemos visualizar os Mapuche hoje em dia, tanto no que nós chamamos do território chileno, do Estado Nacional, quanto no território argentino, Então, os indígenas eles passam a desenvolver, nesse contexto, alianças políticas e matrimoniais entre si. Por exemplo, os Mapuche se relacionam com os Huilliche, com os Pampa, com os Tehuelche e também com os poderes coloniais das fronteiras que nós chamamos hoje em dia de chilenas e argentinas, Essas mudanças econômicas elas vão incrementar a capacidade de resistência e de negociação dos Mapuche e dos grupos araucanizados, esses que sofreram influência Mapuche, com as autoridades hispano-crioulas. Também intensificam as guerras interindígenas e a prática, agora sim, dos malones ou malocas. Em Mapudungun, Mapudungun é a língua Mapuche, o malon significa incursión coletiva sorpresiva, fiesta, ou seja, ele pode ser compreendido como uma expedição de cunho militar, cujo objetivo é capturar cabeças de gado e peças humanas, ou seja, quando os Mapuche eles adotam um cavalo, eles começam a empreender invasões nos territórios controlados pelos hispano-crioulos e também pelos índios amigos da fronteira,
E nessas incursões, eles se apropriam dos animais, normalmente o gado, e também fazem cativos, né? Fazem prisioneiros. Sempre buscando evitar um combate direto, mas sempre manejando o pânico entre os hispano-crioulos. Então, quando a gente encontra nas fontes militares do século XIX, né, a palavra Malon, ela vai possuir um significado um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente do que eu descrevi anteriormente, né? Ela pode se referir a ações de diversas características ou dimensões. Pode se referir ao Tal Tulum, ao Eixan ou ao Malon no sentido que ele possui na língua Mapuche, no Mapudungun, tá? Enfim, então os Malones, né, eles vão ser representados no campo das artes hispano-crioulas com muita frequência, porque eles marcaram muito o relacionamento entre os indígenas e esses representantes da colonização, né? Eu destaco aqui algumas representações no campo das artes para vocês. Em termos de poemas épicos, né, existem 2 poemas que adquiriram notoriedade, que são o La Araucana, do Alonso de Ercilla, que foi publicado em 3 momentos, né, em 3 partes, em 1569, em 1578 e em 1589, e o La Cautiva, do Esteban Echeverría, que foi publicado no ano de 1837. Então, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que o Malon, né, ele vai estar bem presente nesses poemas épicos. Em termos de pinturas, né, eu destaco uma que também adquiriu grande importância e notoriedade, que é a pintura chamada La Vuelta del Malón, que foi produzida pelo Ángel de la Valle e foi finalizada no ano de 1892. Hoje em dia, ela se encontra exposta no Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires, né? Então, vocês podem depois pesquisar a imagem dessa pintura, mas no momento da sua primeira exibição, em 1892, ela foi celebrada como a primeira obra de arte genuinamente nacional, né? Genuinamente argentina. Então, ela é pintada pelo De la Valle com o propósito de ser enviada para uma exposição universal que ocorreria em Chicago, em celebração ao quarto centenário da chegada do Cristóvão Colombo à América. E qual é a importância dela? A importância dela é que ela vai apresentar pela primeira vez ao público, em uma pintura de grandes dimensões, uma cena, que é a cena do Malón, que havia sido o tópico central da conquista e da guerra de fronteiras com as populações indígenas ao longo do século XIX, sobretudo ali na região dos Pampas, né? Então, esse quadro ele aparece como uma síntese dos tópicos que circulam como justificativa da campanha do deserto, do Júlio Roca, né? Assim como das próprias campanhas de extermínio que haviam sido resultantes da conquista da América. Então, nessa pintura, os indígenas eles carregam cálices e outros elementos que indicam que eles tinham saqueado uma igreja, né? Então, a gente pode ver muito bem um céu bastante escuro, e a escuridão no céu se contrapõe à luminosidade que é emanada de uma cruz, que está bem no centro dessa pintura, né? Os indígenas, então, eles são representados pelo De la Valle como bárbaros, selvagens, até mesmo associados a aspectos demoníacos. Isso fica muito visível, não só por esse jogo de luz, né, e escuridão, mas também pelo fato dos indígenas carregarem cabeças cortadas e uma cativa branca, uma mulher branca que havia sido feita prisioneira pelo Malón, né? Então, esse, como eu disse, é um assunto de grande relevância para a relação entre os indígenas, né, Mapuche, araucanizados, da relação entre eles e os colonizadores. Então é um assunto bastante interessante. E para quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto, eu indico alguns textos de alguns intelectuais, né? Então tem o antropólogo Guilherme Bocara, tem a antropóloga Ingrid de Jong, e também eu indico o trabalho da comunidade de história Mapuche, que é uma comunidade composta, uma comunidade histórica composta por intelectuais Mapuche, que buscam repensar, né, essa historiografia ocidental, tradicional, muitas vezes nacionalista, e reescrevê-la a partir da sua própria visão de mundo. Então, os trabalhos
encontram-se no site deles, online, é bem interessante. No Brasil, se vocês quiserem pesquisar textos em português, eu indico também os trabalhos do Gabriel Passetti, né? Da Ana Carolina Gutierrez Pompeu, e também eu tenho alguns trabalhos sobre essa temática, e aí eu deixo como dica o meu livro, que é esse aqui, que se chama Entre a Araucania Maldita e o Deserto Indômito, debates oitocentistas sobre a pacificação da Araucania no Chile e a conquista do deserto na Argentina. Vocês podem até ver aqui a capa, né? A capa do livro é uma parte do quadro do Ángel de la Valle, né? La Vuelta del Malón, aqui a cruz a qual eu havia me referido. Bom, enfim, então nesse livro eu vou buscar pensar a relação entre o processo de expansão territorial que ocorre nos estados chileno e argentino no século XIX e a resistência indígena a esse processo, tá? Então, espero que vocês se interessem pelo assunto e busquem cada vez mais pesquisá-lo, tá bom? Um abraço e até a próxima!